Bora refletir um bocadinho? Eu não compactuo com 99,99% das falas e posicionamentos do presidente Lula. E mais uma polêmica da frase que ele falou ontem, do contexto, na verdade, quando ele diz, estou lendo aqui numa matéria do UOL, e gerou uma grande polêmica nas redes sociais. Então tá aqui na pasta de cotidiano do UOL, de ontem, dia 2, então diz assim: Lula diz que mulher sem profissão fica dependente e, se não tomar cuidado, pode ser agredida. Essa frase esse posicionamento é bastante impactante, chocante, assustador, horrendo, insano. No entanto, depois tem a matéria, então diz assim: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta, dia 2, ontem, que uma mulher que não tem profissão corre o risco de se tornar dependente do marido e sofrer violência doméstica. A declaração do presidente foi feita durante um evento em Fortaleza, e que anunciou a expansão do programa Pé de Meia. A iniciativa concede auxílio financeiro a estudantes de baixa renda que cursam ensino médio. Abre aspas. O que é uma mulher sem profissão? Uma mulher sem profissão, ela vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Uma mulher que não tem profissão vai casar e, se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela vai ficar com esse marido agredindo porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que seja violento contra a mulher. Fecha aspas, afirmou Lula. Segundo o petista, as mulheres que concluem os estudos não precisam aturar abusos domésticos em troca de um prato de comida ou de um chão para morar. Abre aspas. Por isso que uma mulher que é bem formada e, se chegar em casa e o marido for daqueles bem ranzinza, que só sabe reclamar e começar a xingar, ela fala para ele: olha, meu filho, é o seguinte, eu não sou sua empregada, eu não sou sua filha, eu sou sua mulher, se não me tratar com respeito, vou embora, fecha aspas, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois tem mais um monte de informação aqui, mas enfim. Como eu disse, a fala dele foi absurda. Ele foi extremamente infeliz na forma como ele colocou essa informação. Entretanto, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer uma coisa e não soube se expressar e acabou dizendo outra e gerou essa grande polêmica de, se não tomar cuidado, pode ser agredida. Aí é que está o grande problema. Uma mulher, ela pode ser agredida tomando cuidado ou não tomando cuidado. E ela pode ser agredida não é porque ela não tem uma profissão, ou porque ela está desempregada, ou porque ela é dona de casa, ou porque ela fica em casa cuidando dos filhos. Mas sim porque tem um agressor que resolve, sabe lá por quê, agredir essa mulher. E de modo geral, não só a mulher, mas os filhos também. Então, independe de ter profissão, de estar em casa, de estar desempregada, independe, porque o agressor é o agressor, ponto, isso é tudo. Mas eu entendo o que ele quis dizer, porque eu participo de muitos eventos para mulheres em combate, né, o enfrentamento à violência doméstica, congresso, seminário, palestra, roda de conversa, grupos, e é sabido, e é falado em basicamente todos, que uma mulher que ela não tem renda, e ele não falou nenhuma mentira, né? Ele não falou nenhuma mentira quando ele disse que uma mulher que não tem profissão corre o risco de se tornar dependente do marido. Isso é fato. Isso é fato. Ela vai ficar dependente.
ela não tem profissão, ela fica em casa, ele é o provedor. Isso não tem nada a ver com ela poder ser agredida ou não, porque tem uma imensa maioria de homens que tem mulheres com esse perfil e que são donas de casa, são mães que cuidam dos filhos durante uma vida inteira, e o homem não tem o perfil de agressor. Logo, essa mulher não vai passar por essa experiência tenebrosa de ser agredida porque ela não tem uma profissão ou porque ela fica em casa. Mas é um fato. A mulher que ela fica em casa, que ela não tem uma profissão, ela vai se tornar dependente. Alguém está colocando, está mantendo a casa. Alguém está provendo. E em momento algum está dizendo que quem é o provedor tem direito a fazer qualquer outra coisa com essa mulher. Não, não tem. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é um fato. Vai ficar dependente de alguém, né? Do marido, de um auxílio, sei lá de onde. Mas vai ficar dependente. Então, ou a gente é independente ou a gente é dependente. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra em termos de sofrer violência. Então, isso a gente precisa entender. E nesses inúmeros congressos, seminários e todos os outros eventos aí que eu participo, de mulheres, é falado com bastante, assim, 10 em cada 10 eventos, que precisa e é trabalhado em cima do empreendedorismo feminino, justamente para que as mulheres possam romper o ciclo da violência quando elas têm uma fonte de renda, ainda que seja uma fonte pequena, mas que ela sabe que com aquela renda, ainda que seja bem pequena, ela consegue colocar o pão na mesa e comprar o leite para os filhos e ter um teto para se abrigar. E então, isso é um fato. E aqui não tem, isso é um fato inquestionável. Aqui não tem, ela demora muito mais, as estatísticas comprovam, ela demora muito mais para romper, para dar um passo para romper o ciclo de violência, justamente porque ela é dependente de alguém que é provedor de uma casa, de um teto para morar, do alimento. Então, isso é um fato. Infelizmente, o presidente Lula, ele foi extremamente rude na forma de se expressar. Ele não soube se expressar. E com alguns ajustes nessa fala dele, infelizmente isso é uma realidade. E voltando, insistindo aqui, ou você é dependente ou você é independente. Agora, independente de ser dependente ou independente financeiramente, não dá direito a absolutamente ninguém agredir ninguém, viver, né, ali num ciclo de violência, porque alguém é provedor da casa. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas infelizmente é uma realidade. Se você depende de alguém, é muito mais difícil você sair quando você passa por uma situação de violência, e muitas vezes é uma realidade, infelizmente, que muitas vezes muitas mulheres passam uma vida inteira sofrendo violência porque não tem para onde ir, não tem o dinheiro do pão, não tem o dinheiro para pegar a condução, até mesmo para ir buscar uma ajuda mais pontual. Então, ele foi muito infeliz na colocação, mas se olharmos com carinho nas entrelinhas, infelizmente, essa é uma realidade dura, difícil. Não sei nem
quais são os adjetivos que eu poderia dar aqui? Prefiro não dá-los. Mas essa é uma realidade e isto precisa mudar. Ninguém deve ficar num ciclo de violência, exposto a um ciclo de violência, porque é dependente de alguém. E qual é a forma mais fácil, mais rápida, mais ágil de sair disso, de romper esse ciclo? É buscando a sua independência de alguma maneira. Então, é sobre isso. E quando ele diz lá embaixo na matéria, aqui que está no UOL, uma mulher, quando ela é formada, bem formada, na verdade bem formada, nem tão bem formada assim, mas enfim, quando ela tem algum grau de independência, ela chegar em casa e o marido for daqueles, ele disse ali ranzinza, mas vou colocar aqui por minha conta, né? Ele começar a reclamar, xingar, como ele disse ali, e a violência, porque violência não é só violência física, né? Mas o xingar é uma violência. Então, nessa situação, ela vai dizer, olha aqui, meu filho, é o seguinte, eu não sou sua empregada, eu não sou sua filha, eu sou sua mulher. E se você não me tratar com respeito, eu vou embora. E ela vai. Por que ela vai? Porque ela não depende dele. Ou ela não depende totalmente dele. Ela pode até sair, ter uma queda no padrão de vida dela, mas ainda assim ela consegue sair. Vai buscar ajuda, sabe? Mas ela vai dar um jeito. É mais fácil quando você tem pelo menos um mínimo para você poder sair, romper esse ciclo de violência. Novamente, né? Não concordo em 99,99% com as falas, posicionamento do presidente Lula, enfim, mas aqui ele quis dizer, mas não disse exatamente, e gerou esse também, né? A gente sabe que as pessoas não têm lá muita boa vontade para querer interpretar, separar uma frase, uma fala mal colocada do que realmente é. Com um bocadinho assim, ó, de boa vontade, a gente consegue entender exatamente o que ele quis dizer quando falou ali de depender e de tudo isso. É isso. A gente precisa pensar em muitas dessas questões. E principalmente, né? Ter aí uma flexibilidade, uma abertura, não tem nada a ver com política, gente. Sabe? Se você é do centro, da esquerda, da direita, não interessa de onde você é. Eu, por exemplo, Lula para mim tá fora. Mas a gente precisa olhar a situação. Não é uma questão de partido, não é uma questão de político, de qual é o político, mas sim qual é a situação. E a situação da violência doméstica é essa. E a situação de uma pessoa, de uma mulher que depende financeiramente de um marido, de um homem, para que ele seja o provedor, para que ele coloque a comida na mesa, que ele que traga o pão e o leite para as crianças, é essa a realidade, infelizmente. E isso precisa mudar. Se é com esse projeto aí o pé de meia, se é outro, não importa. Mas isso precisa mudar. O que você acha disso?